Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência, por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime, para falar sobre negócios e também sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber a Cristina Reis, mais carinhosamente chamada como Cris no mercado, uma amiga, uma mentorada, uma executiva de sucesso, uma empreendedora, uma conselheira. Fico muito feliz de estar te recebendo aqui mais uma vez, Cris, num momento especial da tua vida. Já tive aqui com você em outra época e hoje nós vamos atualizar o nosso telespectador do teu momento. Sei que você está fazendo bastante coisa no mercado, então muito obrigado mais uma vez pelo carinho de sempre, pelo prestígio, por ter aceito o convite para estar aqui comigo hoje. Obrigada, Luciano. É sempre uma honra e uma honra enorme voltar aqui para atualizar aí as minhas histórias e você faz parte dela. Obrigado pelo convite. Nosso telespectador conheceu um pouquinho a tua trajetória, Cris, né? Você sempre ocupou postos importantes em grandes empresas, sempre uma executiva referência. Para o nosso telespectador te conhecer um pouquinho da tua trajetória, a tua experiência, o que você compartilha conosco? É uma jornada que eu gosto de contar e eu gosto de lembrar também, porque quando a gente volta na nossa história, acho que a gente se reconecta a várias coisas de valor. Teve um fato interessante e eu fiquei super feliz quando recebi esse convite, porque na semana anterior até tinha compartilhado contigo, meu filho estava fazendo um trabalho de escola e para pesquisar sobre informações no Google, e ele foi pesquisar, o que me deixou muito honrada, sobre mim. Ele colocou meu nome no Google e veio uma entrevista que eu tinha feito contigo. E aí, quando ele trouxe o telefone para eu ver, eu comecei a me ouvir, contando passando pelas histórias que eu tinha passado aqui, e eu tinha me esquecido de algumas coisas, de valores, do que eu tinha vivido. Então, obrigado pela pergunta. Eu digo que eu sou uma mineira brasileira, já tive a oportunidade de morar em vários estados do país, pelas companhias que eu atuei, ocupando posições diferentes. Isso me deu uma flexibilidade de adaptação para o mercado. Eu acho que acima de tudo, de humildade, de entender que a gente tem um espaço de aprendizado que é sempre muito importante. Então, sou uma mineira, tenho 3 filhos, a Júlia, a Helena e o João, e sou formada em administração, construí a minha carreira ainda inicialmente em banco, depois passei a securitária, e aí, de fato, a minha companhia, o que fez parte da minha jornada, ainda faz parte do meu jeitão, que foram 10 anos sendo trainee na Ambev, no mercado de bebidas, onde o mundo ainda era muito diferente do que é hoje, ainda menos diverso, com a mulher com menos espaço em posição de liderança. Então, para mim, foi uma jornada importante de passar por logística, por operações, por trade marketing, por finanças, e pensar, sempre pensando no mercado, na perspectiva de negócio. Então, de lá, foi uma provocação importante de carreira, porque a gente vai... E engraçado, né? Porque você acumula idade com maturidade e maternidade. É uma equação interessante. E naquele momento eu fiquei provocada de sair não só do setor de bebidas, do varejo hard ali, com operação D0, me experimentar. E aí foi uma provocação importante para a carreira, de pensar, e onde os lugares que eu queria chegar, o quanto mesmo o perfil de companhia estava definindo um pouco do perfil da minha própria trajetória. Eu falei, eu quero sair desse lugar de conforto. E aí, falando com uma amiga de carreira, eu falei assim, Cris, a gente precisa te experimentar nos lugares onde gestão e processos seja tão importante quanto resultado e performance. E aí vem o setor de saúde para minha carreira, onde eu passei os últimos 6 anos, ainda com um pezinho em operações e finanças, cuidando de aquisição, mas de fato acho que a provocação pessoal de transformação, ela foi, acho que é evidente para as pessoas que estão mais próximas a mim, e essa é um pouco da minha história. E aí tem mais história, mas a gente segue depois. Nós nos conhecemos num momento especial da tua trajetória profissional, né? Momento onde você estava procurando se encontrar numa posição que você sempre e com certeza mereceu. E eu lembro dos nossos encontros, foram encontros provocativos, né? Eu sempre tive o objetivo de te desafiar, você pensar fora da caixa e olhar para a Cris CPF e não CNPJ, né? E você virou a chave da tua trajetória, né, Cris? Você decidiu, de fato, eu não digo abandonar, né, mas circunstancialmente você deixar um pouquinho a carreira executiva para investir na carreira solo, né? Primeira pergunta que eu lhe faço,
como é que foi essa decisão? E a segunda, como é que está sendo essa experiência para você? A decisão, ela é sempre decisões que impactam não só a tua própria jornada, mas que impactam a jornada, de certa forma, da sua família. É sempre decisões difíceis de serem tomadas. E tem uma coisa que vai além da família, é como você se relaciona na própria sociedade que você delimitou para você. E perder o poder de um CNPJ, a gente falava pouco sobre isso, ele não dá para dizer que não é doído, porque ele é doído. Mas como é doído, sai da zona de conforto também, né? Então, foi uma decisão difícil. Os primeiros meses, sempre, de qualquer decisão que você toma, que ela é disruptiva, ela dói um pouco mais. Mas à medida com que você vai passando por essa etapa, se experimentando, aí a relação inversa, né? Você vai ganhando confiança, você ganha autoconfiança, e à medida que você fica, isso fica notório para as pessoas também, e as pessoas começam a te cobrar menos e te elogiar mais. Mas é uma etapa que você passa sozinho, né? E quando você consegue se perceber dono das tuas potencialidades, sem precisar da explicação de onde é que você trabalha, mas pelo que você trabalha, o que você faz, é muito libertador. E eu estou vivendo a delícia de passar por isso e de dizer que eu posso ser modular e flexível. Então, há pouco tempo eu tive uma experiência que foi uma experiência que eu queria passar, tendo esse chapéu como CEO, mas sendo CEO as a service. Então, permaneci na companhia por 6 meses para fazer um processo transitório para a proposição de conselho. Porque o ambiente que eu ia frequentar era masculino e étnico. Então, 2 coisas que eu não conseguia vencer, a não ser pela barreira da competência, do resultado, da entrega. Então, posso ser um C-Level as a Service, posso ser conselheira, como sou, posso ser professora, mentora, palestrante, escritora. Então, viver essa diversidade das muitas versões que eu sou e do que a gente é e que Deus nos permitiu ser, é a gratidão que eu tenho a ti por ter me feito essa provocação tão profunda. Agora, Cris, você sempre foi uma executiva que investiu em relacionamento, né? Você sempre foi uma executiva que buscou cultivar relacionamento. Você acha que essa tua característica foi preponderante nessa tua virada de chave, dessa maneira poder ter a visibilidade necessária para poder identificar as oportunidades? Não tenha dúvida, Luciana. E para mim foi um desafio grande. Eu até digo, quando eu digo que sou mineira, é uma forma que eu tenho de trazer para frente várias coisas que são características ao mineiro. Uma delas é o fato de eu ser reservada. Então, me desafiar a falar com as pessoas, para mim, como eu descobri que eu era boa de bater meta, eu botei uma meta que era falar com as pessoas, porque senão eu não falava. E eu faço essa mesma provocação hoje com meu filho de 10 anos. Quando ele trocou de escola, eu falei assim, hoje você tem meta de falar com 2 pessoas. Hoje você me traz mais 2 nomes. Hoje, quantas pessoas você falou no intervalo? Porque é uma forma que eu me descobri fazendo relacionamento. O que foi muito interessante, porque a minha carreira, quando eu saí do interior de Minas, não foi para fazer uma carreira longe de ser na área financeira. Eu queria fazer belas artes. Quando eu chego no banco, o banco me diz, Cris, não vai dar muito certo. Ou você escolhe administração ou escolhe contábeis. Então, eu fui usando o meu lado, que era muito mais criativo, ainda que reservado, para poder me aproximar das pessoas. E aí, quando eu descobri que essa equação, para mim, ela funcionava melhor do que um cérebro extremamente racional financeiro, eu vi que eu batia a meta, entregava resultado e motivava o meu time muito mais pelo engajamento pessoal e da relação de vivência de própria história do que o objetivo final. E aí um dia me disseram que eu fazia relacionamento bem, então eu ouvi isso das pessoas para saber que eu tinha isso como virtude. E que, claro, depois que você vai também ficando mais maduro, né, e se observando um pouco mais, eu entendi que esse caminho ele era muito mais consistente do que uma relação provocada única e exclusivamente por objetivo. Porque aí, de fato, você tem relações boas e construídas. E para mim, concluindo, o setor de saúde ele foi fundamental. Por que ele foi fundamental? Porque as relações humanas elas têm mais valor para a questão de confiança, para negócio, do que numa relação puramente transacional de indústria. Então também foi ali um outro desenvolvimento de outras
outros soft skills que ainda não tinha, mas quando veio a pandemia, todo mundo tem uma história marcante de pandemia. Quando eu me vi já afastada de São Paulo, voltando para o interior de Minas, desligada da minha posição que tinha sido encerrada na pandemia, com o desejo de voltar e retomar a carreira em São Paulo, se não fosse pelas forças dos relacionamentos que eu tinha construído, que não era pela relação de novo do CNPJ, eu não tinha conseguido uma recolocação por indicação de amigos de uma forma tão rápida, por um período tão difícil, não só de saúde, mas economicamente. Só que quando você vai encerrando os ciclos e as amizades elas ficam, aí você descobre que não é só relacionamento, é muito mais do que isso. Então, o que eu falo nas minhas aulas de conselho, e tenho a oportunidade aqui de falar novamente, construa relacionamentos verdadeiros. Porque ele não é temporal, né? Ele segue as relações que não são só para ti. Uma coisa que eu aprendi muito bem contigo nas nossas relações aí, dos nossos encontros de mentoria, que um relacionamento que você conquista, ele nunca vai ser, ou ele não precisa ser, ou ele não deveria ser um para um. Não é o bem que eu faço aqui, é o que volta para mim. Ele pode voltar para uma outra pessoa dentro da minha própria rede de relacionamento, né? Sensacional falar com você. Você está falando aqui e está voltando um filme na minha mente, na minha cabeça, dos nossos encontros lá na Vila Paulista, 2421 11º andar. Lembro que eram sempre à tarde que a gente tinha as nossas conversas, a hora a gente almoçava juntos, a hora a gente almoçava e depois conversava, e sempre eram boas conversas, né? Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com a Cristina Reis, a Cristina que é CEO da N Valor Group. Nós voltamos no instante. Que Jundiaí é uma cidade acima da média, quem mora aqui já sabe. Mas você sabia que estamos bem acima da média nacional também no saneamento? Mais de 99% da população é atendida com redes de água, mais de 98% com coleta de esgoto e 100% do esgoto coletado é tratado antes de retornar à natureza. É mais saúde e qualidade de vida. DAI Jundiaí. Voltamos. Nossa convidada de hoje é a Cristina Reis. A Cristina é CEO da N Valor Group. Queria falar especificamente nesse segundo bloco, Cris, sobre o teu momento, né? Você tem feito vários movimentos que de alguma maneira se convergem, mas são atividades distintas, né? O que você pode compartilhar conosco tudo aquilo que você tem realizado nessa tua nova jornada profissional? Obrigada aí pela oportunidade, pela abertura da pergunta. Quando eu criei a N Valor, na verdade ela tornou uma junção de palavras, porque eu queria duas coisas. Eu queria negócios, e o N vem de negócios, e que fossem negócios de valor. E tem histórias que são tão simples quanto, né? Eu adoro coisas que são simples. Eu precisava acomodar palavras e eu precisei tirar o negócios que não cabia e ficou N Valor. Eu até brinquei e falei, olha, se o Nizanganais tem N ideias, eu posso ter N Valor, né? E brinquei e ficou, mas eu gostei do efeito, mas principalmente do que está por trás disso. Eu sou apaixonada por fazer negócios, eu gosto da dinâmica de negócio, mas negócios para mim tem que ter valor, que é algo de que eu não abro mão. E valor, quando a gente está falando aqui, esse foi um motivo, inclusive, que me impulsionou ao movimento fora do mundo corporativo, porque para mim uma outra palavra que faz parte também da N Valor é governança. Se você não tem pilares fortes de governança, um negócio não para de pé, né? E aí a gente extrapola isso para o valor, inclusive, para propósito, que é uma outra palavra que para mim é muito forte. Quando eu movimento a minha carreira de varejo de bebidas para a saúde,
foi atrás de valor, atrás de propósito. Então, eu procurei reunir palavras que tivessem valor pessoal para mim e sentido profissional para trazer para isso. Isso é que eu procuro levar para as atividades que eu desempenho dentro do meu negócio, que é ajudar as empresas, inclusive, num processo de construção, de transição e amadurecimento de governança. Então, quando algumas empresas me procuram para posição em conselho, e uma das coisas, das perguntas que eu mais respondo em aula, assim, o conselheiro é mão na massa ou não é mão da massa, né? Heads-on ou não é heads-on? É para ficar na estratégia ou é para ver? Senão eu vou virar consultor. Eu falei, às vezes é isso que você precisa fazer mesmo. Segura a ansiedade de ser conselheiro, volta um passo atrás, estrutura a etapa que é de consultoria, de fato, e às vezes uma outra coisa que você precisa ser é que não está nem aqui nem aqui, que a informação que eu tive o prazer de fazer na Indelta, lá a tua indicação, que você vai precisar ser business developers. Você vai precisar, de fato, ser o executor do negócio, muito mais do que eu sou um consultor que indica. Então, eu procurei nessas, vou chamar aqui, vou ser pouco modesta, mas abençoada por Deus de virtudes, de poder ser essa profissional necessária para o negócio, necessária para a empresa, no momento que ela está. E não significa que eu não possa percorrer a jornada com ela. Então, se ela precisar de alguém que seja, de fato, alguém que traga negócios, estude negócios, o meu chapéu de BizDev vai estar ali pronto. Se eu precisar ser etapa consultoria para que ajude, inclusive, etapas mais importantes do desenvolvimento de um planejamento estratégico, para a organização do negócio, eu vou lá estar pronta para ser. Para a gente caminhar para uma etapa, de fato, de estruturação de conselho. E tem uma outra coisa que às vezes você precisa ser, e eu tive o privilégio de ter bons mentores, é de fato você desplugar e ser um conselheiro mentor. Então, às vezes você vai precisar ser ainda o primeiro mentor, para de fato depois você chegar no conselheiro mentor. Então é isso que eu procurei fazer dentro da N-Valor e trazer para mim uma coisa que você precisa fazer para fazer bem feito, é também ter pessoas bacanas que você confia para perto. Então o grupo vem disso, onde eu pinço profissionais que têm histórias que eu confio, histórias não só parecidas com as minhas, mas complementares à minha, que eu posso ir associando para a gente montar um projeto de valor e ter entregas robustas. Professora, Fundação Dom Cabral de Conselho, né? Como é que nasceu isso e como é que está sendo essa experiência, Cris? Mais essa experiência na tua jornada. Está sendo, de fato, fantástico. Eu me lembro quando eu estava ainda fazendo meus testes lá, direto na frente de mim, lá na tela, né, do Zoom, com 7 doutores, pós-doutores, e a minha felicidade no final da aprovação foi assim, gente, eu não tive dinheiro para estudar nessa escola, agora eu estou dando aula aqui. Foi aquele minuto de... E, de fato, é um orgulho enorme, tendo uma instituição mineira também, uma instituição que está entre as 7 melhores escolas do mundo, então, fantástico. E também, Luciano, a Dom Cabral ela veio para a minha trajetória como estratégia. A gente sabe que dentro do mundo de conselhos, assim, você tem uma evolução de mudança acontecendo, principalmente pela mudança tecnológica no mundo, a provocação ESG na pauta. Então o conselho precisa se reinventar. E às vezes ele se reinventa não só reinventando o próprio conselheiro, mas trazendo conselheiros que estão em gerações distintas, né? Fazendo esse mix de baby boomers com X, com Y, com milênio. Então nessa etapa eu vi uma oportunidade também de ter o que eu... Até eu fazendo uma menção aqui ao Farias da Borda-Cada, quando ele me anuncia nas aulas que eu vou dar, ele fala assim, olha, não é só tempo de estrada, quilometragem rodada. É a forma carinhosa com que ele tem lá de expressar um pouco da minha jornada. E aí no check ali de quilometragem, é o check que eu atinjo, porque eu não atingi o outro check que é a questão da idade. Então, a Dom Cabral, ela veio, então por que eu estou falando isso, compartilhando isso? Porque você precisa construir a estratégia, não é porque você não consegue chegar agora, é que você não consegue chegar. Então, participar de um ambiente sênior, chancelado, com credibilidade e ainda que vai trazer para você conhecimento e desenvolvimento, você tem que pegar essa oportunidade. Então, qual que foi a forma que eu consegui construir para chegar? E cada um acha a sua forma, né? Eu acho que é importante isso, também não tem fórmula mágica aqui. É participar desse ambiente como professora para estar participando, e aí tive agora a grande honra de já iniciar com
um projeto in company grande, importante para o mercado de energia, é que depois disso é participar de empresas familiares, participar de projetos in companies e depois fazer uma transição aí, já convivendo nesse espaço para os próximos anos, porque carreira é isso. Carreira você constrói no tempo. Só que você constrói no tempo fazendo ciclos, e aí, como modernamente falando, você vai fazendo isso em sprints. Então eu fui separando as minhas sprints de carreira para poder ter meu grande projeto entregue, que é um projeto de vida, né? Você falou do teu filho, do primeiro programa que você teve comigo. Depois você vai assistir esse programa e você vai contrastar as suas falas, você vai ver o quanto você mudou. Não há uma versão melhor ou pior, mas há novas versões, né? Te vejo muito mais lúcida, muito mais madura. Não falou até agora nada sobre carreira executiva, tudo aquilo que a gente falou foi sobre empreendedorismo, sobre relacionamento. É impressionante, e eu posso falar, né, porque a gente teve uma longa jornada junto, quem era a Cris e quem é a Cris que eu estou vendo nessa nova versão. Eu quero dizer que estou muito feliz, continuo torcendo muito por você e desafiá-la a continuar nessa jornada, porque você tem, e eu sempre disse isso para você, inspirado muitas pessoas, a tua exemplo de vida, a tua história de vida, aonde você saiu, aonde você chegou, que você continue com essa missão, com esse teu propósito, porque de fato pessoas que talvez duvidem da sua capacidade precisam ouvir a tua história, porque ela de fato é surpreendente. Eu continuo aqui te desafiando cada vez mais a seguir à frente e não abandonar os teus sonhos, os teus propósitos, Cris. Poxa, Luciana, eu fico de fato muito, muito feliz com a oportunidade da gente voltar a se falar e compartilhar, fazer esse movimento, né, de antes e depois. E com certeza eu vou estar lá ouvindo a minha história, me ouvindo e saboreando cada palavra e fazendo esse efeito comparativo, mas hoje eu já me percebo diferente. E é interessante isso, quando a gente olha para trás, e não é um para trás de 10 anos atrás, é um para trás que está ali batendo a porta, né? Que faz 365 dias, ainda, né? É recente. E eu tenho ouvido isso do meu marido, e às vezes a gente tem aquele momento, às vezes, poxa, ele fala assim, Cris, olha com quem você está se comparando. Então acho que isso é uma provocação importante agora para quem está ouvindo. Às vezes a gente se compara com métricas que não são as mesmas, e aí a comparação não é justa. Quando eu me comparo com pessoas e que eu me peguei comparando, e aqui eu vou abrir a questão da idade, porque eu estou falando de tempo. Com 60, com 50 ou mais, eu estou falando de uma diferença de jornada de mais 10, de mais 5, de mais 15, e o ponto de partida é importante. E eu gosto de falar isso, porque meu ponto de partida não foi no 0. A minha corrida começou nos menos 10. Então, para mim fazer 10, eu fiz 20. Então, assim, você tem um exercício que é fazer efeito de ponto de chegada, e aí de ter a amorosidade contigo mesmo, de não fazer métricas que não comparam com as tuas. E aí, quando o meu marido Bruno fala isso, ele fala assim, Cris, se você pegar 10 anos e colocar na mesma velocidade que você está mais 2, você vai ter um equilíbrio. Então, acho também da gente respeitar o nosso próprio tempo, e se perdoar foi uma palavra que me doeu muitas vezes dizer para mim mesmo, mas o poder do perdão, ele é transformador, porque no mínimo ele te deixa dormir mais. E dormir depois de uma certa idade fica importante, né? Então acho que você dorme melhor, quando você dorme melhor, você acorda melhor, a tua capacidade de lucidez para decisão é outra, e teu coração tá leve. Então isso tem sido para mim, de fato, muito importante. Obrigada, Luciano. Querida, eu tenho 1 minuto para encerrar o nosso programa. Quais são os próximos passos aí nessa acelerada jornada empreendedora da Cris? Acho que está aberto ao novo, acho que eu me cobrei muito a minha carreira toda de ter o próximo passo. E o que eu tenho me provocado agora é de estar aberta aos próximos passos. Então é nesse lugar que eu estou agora e quero que boas surpresas estejam aí nos próximos meses, na conclusão desse ano, que com certeza ele vai ser muito diferente do que eu planejei, mas vai ser muito bom também. Obrigada. Prazerzaço ter você comigo. Obrigada. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá.